Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Quem achar pode ficar de pé, glória a Deus. Reverência à palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim: o título diz: o sofrimento do presente e as glórias do porvir. Versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém, Jesus. Só até aqui, irmãos. Pode sentar dando glória a Deus. Irmãos, Paulo começa com a conclusão. Aí ele explica, ele elabora por que ele começou com a conclusão. Então, nesse trecho de 18 ao 25, ele conclui o versículo 18: porque para mim, tenho por certo, eu tenho certeza dentro de mim, que os sofrimentos do tempo presente, tudo que nós passamos atualmente, não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Veja bem, irmãos, o momento do arrebatamento, o momento da salvação, o momento de subirmos, é o momento que a glória de Deus vai ser revelada em nós. A glória de Deus, o único que é digno de receber glória, porque o homem ele busca a glória. O atleta ganha medalha, o presidente ganha os votos, é eleito, tem um salário, tem a responsabilidade. Um presidente de uma companhia leva a companhia a subir as ações, ganha mais bônus de salário, por isso fica bilionário. É a glória que o homem busca. Mas toda a glória do homem, ela é corruptível, como Paulo diz inúmeras vezes nos evangelhos. Ela é corruptível, ou seja, ela é fútil, ela é comparada à podridão do mundo. E o único que é digno de receber glória é Deus, porque Ele é santo. Aleluia. Então, todo sofrimento na terra, todo sofrimento que passamos, todos os sofrimentos não podem ser comparados com a glória de Deus que vai ser revelada em nós no momento do arrebatamento, no momento da salvação, no momento que formos para a glória. E aí ele explica, começa a desenvolver essa conclusão dele e diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, a criação, Paulo coloca aqui toda a criação de Deus, ele coloca numa classe. Ele coloca os elementos, ar, água, terra, fogo. Ele bota as plantas, ele bota os animais, ele bota os bichos,
os países, os continentes, a Terra, toda a física do universo. Ele coloca a criação em uma classe. Tudo que foi criado por Deus, tudo que foi criado por Deus, está numa ardente expectativa. Toda a criação de Deus aguarda por algo com muita ansiedade. O que é que a criação está aguardando? A revelação dos filhos de Deus. Quando será, irmãos, a revelação dos filhos de Deus? No momento da volta de Jesus. Momento do arrebatamento. Então Paulo coloca coisas que não têm vida, coisas que não raciocinam, numa classe de expectativa por esse momento. Mas por que Paulo coloca a criação nessa classe? Pois a criação está sujeita à vaidade. Outra palavra, e a principal palavra que deveria ter sido colocada nessa tradução, que é a palavra em grego que é utilizada para vaidade, também é utilizada para futilidade. Toda a criação, pois a criação está sujeita, ou seja, ela foi colocada na futilidade, ela foi meio que tirado o crédito dela, ela foi sujeitada, ela foi posta em futilidade, não voluntariamente. Não foi a criação que quis ser colocada na futilidade, mas por causa daquele que a sujeitou. Irmãos, quem sujeitou a criação à futilidade? O próprio Deus. Deus determinou que fosse assim. Por quê? A gente quer o paraíso na terra? A gente quer as coisas perfeitas na terra? A gente quer a salvação na terra? Não. Então o próprio Deus sujeitou, ou seja, colocou a mão, entregou a criação à futilidade. Por quê? Porque há uma esperança. Então Deus colocou num plano de colocar a criação à futilidade, porque há a esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, Paulo diz, não só a criação está sujeita à corrupção, não só a criação está entregue à futilidade, e a palavra corrupção no grego é a mesma que ptorá, que significa podridão. A esperança da salvação que nós temos é a mesma esperança de que a criação tem, de que ela seja liberada da escravidão, da podridão. Toda a criação está escrava hoje a tudo que é podre. É verdade. E isso é determinação de Deus. Agora, por que existe essa esperança? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. No momento que nós fomos arrebatados, no momento que nós fomos salvos, tudo isso será libertado. Toda a criação será libertada do jugo, da escravidão, da podridão, enquanto que nós teremos a glória de Deus revelada em nós. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Irmãos, geme e suporta angústias. No original, em grego, é o mesmo termo utilizado para as dores de parto. Então, Paulo afirma que sabemos que toda a criação, a um só tempo, ou seja, desde o momento que a criação foi feita até o momento do arrebatamento, a um só tempo, está sendo considerado um tempo só, do momento que a criação foi criada ao momento do arrebatamento da glória de Deus ser revelada em nós. A um só tempo, toda a criação geme e suporta angústias, ou seja, dores de parto, até agora. E Paulo falando agora, nós falamos agora, e até o momento que o arrebatamento vier, essa palavra será lida como agora. A criação continua gemendo, coisas que não têm vida não raciocinam.
sentem o poder de Deus e anseiam pelo arrebatamento. Irmãos, pensa comigo, você anseia pelo arrebatamento? Porque se coisas sem vida, coisas sem raciocínio, anseiam pela volta de Jesus, você anseia pela volta de Jesus? Irmãos, ao ler essa palavra, se eu não anseiasse pela volta de Jesus, você tira vergonha. Porque Paulo coloca aqui coisas que não falam. Pedra, planta, peixe, cachorro, tão dócil, não fala com a gente, mas entende a gente, né? Mas ele também anseia pela volta de Jesus. Ardentemente, que Paulo fala. E esse anseio, ele é comparado a dores de parto. Irmãos, quem já teve filho aí? Irmãos, quem já teve filho sabe a dor que é de parto. Quem não teve, já presenciou. Ou presenciou, ou conhece alguém que falou algo a respeito. E Paulo compara essas dores a todo gemido da criação na ansiedade pela volta de Jesus. Glória a Deus. E aí ele compara a criação e fala, não somente ela, mas também nós. E aí ele se inclui e nos inclui. Não somente a criação, mas também nós. Por que nós? Porque temos as primícias do Espírito, ou seja, nós temos as primícias, isso aqui é equivalente à primeira colheita. O momento que Jesus foi aos céus e deixou por nós o Espírito Santo, nós temos as primícias do Espírito. Porque nós cremos em Jesus e nós esperamos a sua volta. Então nós temos as primícias do Espírito, nós igualmente gememos em nosso íntimo. Então Paulo compara a ansiedade, agora ele começa a colocar um volume, porque ele está dizendo que coisas que não têm vida e não raciocínio têm uma ansiedade que dói por dentro de esperar a volta de Jesus. E agora ele começa a colocar um volume nisso, porque ele diz que nós também, no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou seja, nós aguardamos o momento que nós seremos chamados oficialmente, cara a cara, de filhos, porque nós somos adotados por Jesus. Aleluia. E nós aguardamos no nosso íntimo, igualmente gememos. E o que nós aguardamos? A redenção do nosso corpo. Que é o momento que ou nós seremos arrebatados, ou nós seremos transformados no ar e ganharemos um corpo novo, incorruptível, porque nem a carne nem o sangue herdarão o reino dos céus. Então aguardamos a redenção do nosso corpo, seja transformado no ar, ou seja ganhando um novo corpo incorruptível. É isso que nós aguardamos. Por quê? Na esperança fomos salvos. Agora é muito interessante, irmãos, que o português ele tira a profundidade dessa palavra, porque esperança e esperar têm significados parecidos. Mas se você traduzir isso para o original, e o inglês ele traz essa dissensão, essa separação, esperança não é o mesmo que esperar. Esperar é aguardar. Em outra língua, nós vemos que eles separam e colocam aguardar e esperar. Quando é usado esperar, por exemplo, em inglês, é esperar de ter esperança. Em português, a gente faz essa confusão. Então diz aqui Paulo no versículo 24, porque na esperança fomos salvos, ou seja, nós fomos salvos com esperança. Nós temos esperança, nós desejamos, mas não temos a certeza. É diferente de você aguardar, irmão. Se eu chegar, por exemplo, como eu cheguei para a missionária, eu falei, perguntei o que ela queria de aniversário. A missionária queria um celular.
E eu falei, eu vou lhe dar um celular de presente de aniversário. Ela está o quê? Aguardando o celular, porque eu já falei o que ela não está esperando. E a gente confunde isso no português, a gente usa, não, estou esperando meu celular. Você não está esperando o seu celular. Porque esperar algo é você desejar algo que você não vê ou não sabe se vai ganhar. Com certeza. Então, ter esperança é associado a algo que não se vê e não se sabe. Enquanto que aguardar é algo que se vê e algo que se sabe. A gente usa muito errado essa palavra no português. Se a gente sentar no consultório do dentista lá, aí o pastor pergunta, vocês estão onde? Estou esperando o dentista me chamar. Não, você não está esperando o dentista, você está aguardando o dentista que chama. E essa dissensão na palavra é muito importante, principalmente nessa passagem, porque diz, porque na esperança fomos salvos, ou seja, Paulo já afirma que fomos salvos, mas irmãos, estamos aguardando ser salvo? Estou aqui, vou sentar aqui e vou falar, não, já sou salvo, estou esperando só o arrebatamento vir. Isso é aguardar. Não, irmão, eu espero, eu tenho esperança e fé em Deus que eu vou ser salvo, mas eu não tenho confirmação. A gente não tem confirmação, a gente tem esperança pela fé, e como Paulo diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê, esperança que se vê, não é esperança. Porque, pois, o que alguém vê, como espera? Paulo acabou de falar, com as palavras da época, esperança e aguardar são duas coisas diferentes. Romanos capítulo 8, versículo 24 agora. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Foi isso que eu acabei de explicar. E aí Paulo diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, se temos esperança em algo que não vemos, e aqui o mais lindo da palavra paciência, do original no grego, se você for traduzir, é uma palavra que diz que é paciência persistente, é uma palavra composta. Tem duas palavras nesse momento aqui, no original, que diz que é paciência persistente. Não é só você ter paciência para esperar a sua salvação, mas é você ser persistente naquilo que você não vê, naquilo que você não sabe, você espera. Você não aguarda a salvação, irmão. A gente espera ser salvo. E a gente tem que ter uma paciência, não só uma paciência, mas uma paciência persistente. Para quê? Com paciência persistente, aguardar. E por isso que eu disse que Paulo começa essa passagem com a conclusão. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos da sua vida atual, eles não podem ser comparados com a glória de Deus que vai ser revelada em nós quando fomos arrebatados, quando fomos para a glória, no momento da sua salvação. E por isso, por toda a futilidade que há no mundo, por toda a podridão que o mundo está entregue, mesmo o mundo estando entregue à podridão, o mundo anseia pela volta de Jesus. Coisas que não pensam, que não têm raciocínio, que não têm vida, anseiam pelas coisas, pela volta de Jesus, porque são coisas que foram criadas por Deus. E da mesma forma, nós temos que anseiar a volta de Deus, a volta de Jesus. Nós temos que anseiar ardentemente pelo arrebatamento, porque, irmãos, a esperança é diferente daquele que aguarda. Você aguarda, você perde a paciência, você larga, você vai embora, você fala, não tem hora, estou aguardando aqui o dentista, o cara está com 15 pessoas na minha frente, vou embora, não tem mais o que fazer. Você perde a paciência. Agora, se você realmente precisa ser atendido por aquele, tem 15 pessoas na minha frente. Não, cara, olha só, eu espero,
Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Eu tenho fé que eu preciso sair daqui com isso hoje. Eu vou esperar que eu seja atendido. Eu vou aguardar todo mundo embora e espero ser atendido no final. Essa esperança, essa paciência persistente que nós temos que ter com a salvação. Porque a esperança, irmãos, ela muda a maneira como a gente vive. E a conclusão de Paulo, no versículo 18, que foi todo o início da pregação, afirma que nós não estamos imunes a nenhum tipo de sofrimento. Porque ele afirma, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ele não diz que talvez venhamos a ter sofrimentos no tempo presente, não, ele já está falando sobre os sofrimentos da vida presente, ele está afirmando que há sofrimentos no tempo presente. Isso faz parte, irmão. Porque se nós queremos ser co-participantes da vinda de Jesus, nós temos que ser co-participantes da vida de Jesus. E a vida de Jesus foi uma vida de sofrimento e pregação do Evangelho. A gente não pode desejar o sofrimento, mas a gente não pode achar que o sofrimento não faz parte da vida do cristão. E por isso, nenhum desses sofrimentos pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Nenhum sofrimento, nada que a gente passe nesse mundo pode ser comparado com a glória de Deus que vai ser revelada em nós. Porque como diz, acho que é 1 Coríntios 2:9, né? Eu separei aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem separado para aqueles que o amam. A gente não tem ideia e não tem como imaginar e não tem como penetrar em nossos ouvidos, não tem como entrar em nosso coração. Se você for ao fundo do seu desejo, eu quero morar na glória, eu quero que o meu quintal passe o rio de água viva. Aleluia. Eu quero ter os irmãos vizinhos da minha casa. Aleluia. Provavelmente as ruas serão de cristal. Glória. Nem no nosso coração, pensando algo tão sublime dessa maneira, a gente consegue penetrar o que Deus tem separado para aqueles que amam. É verdade. E é isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que desejar ardentemente a salvação. Desejar ardentemente a volta de Jesus. É o único objetivo do cristão. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.